Salve, salve, o episódio 4 do Café com Retina de hoje. Tenho a honra de convidar aqui o Dr. Igor Brandão, grande nutricionista, sergipano, meu amigo lá de Lagarto, né? Mas saiu de lá para o mundo, né? Hoje ele atende o mundo inteiro, né? Eu acompanho nas redes sociais. Igor, apresente-se aí, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Bruno, prazer, cara, estar aqui. Desde quando você fez o primeiro convite, eu já aceitei de cara, até porque não só pelo tema, como pelo formato aqui do teu podcast, que eu acho muito bacana. E vamos trocar ideia hoje aí sobre, não só sobre diabetes, porque quando a gente começa a falar de determinado assunto, você vai ver que vai desdobrando. E, bom, para quem não me conhece, eu sou nutricionista, já estou com nutrição há 10 anos. Antes da nutrição, eu também sou biomédico e biólogo, muita gente não sabe, mas eu sou Nem biomédico e biólogo, não sabia, né? Não. Eu sou biomédico e biólogo, e depois parei de atuar e aí entrei na nutrição, já tendo há mais de 10 anos. Tenho algumas especialidades, mas meu foco hoje é muito voltado para clínica e esportiva. Comecei de trás para frente. Eu comecei atendendo primeiro atletas, minha primeira especialização foi nutrição esportiva, eu já atendi várias modalidades. Já trabalhei com fisiculturismo, atendi muito atleta que ia para os eventos, né, para competição. Já bem desafiador desde o começo, né? Cara, o fisiculturismo é um mundo à parte. Porque é alta performance. Total. Eu mudei tanto que eu mudei minha visão sobre academia e hipertrofia depois que eu entrei no mundo do fisiculturismo. E aí hoje no esporte eu trabalho mais com futebol. Hoje eu estou no Lagarto Futebol Clube, mas em Sergipe eu fui o pioneiro aqui, só posso falar com certa segurança, porque eu dei início, os clubes não tinham setor de nutrição, então eu comecei no Confiança, em 2015 para 2016, fiquei um tempo lá. Não tinham? Não tinham. Os clubes daqui de Sergipe geralmente era preparador físico, que faziam alguma orientação. Ali. Arroz, feijão. Exato. E aí na época eu era consultor de uma empresa de suplementos, aqui eles tinham uma parceria lá com Confiança, e eu comecei lá, e hoje praticamente todos os clubes do estado já têm aí, então acho que eu fui um dos que abri essa porta para o pessoal do futebol. E aí tenho minha clínica também em Lagarto, e antes da pandemia a gente não podia atender online. Eu digo que a única coisa boa que a pandemia trouxe foi a possibilidade do nutricionista atender online, que antes o conselho não permitia. E hoje eu já atendo pessoas aí de quase 10 países. Virou uma chave gigante, total, né? Cara, gigante. Total. E aí isso abriu muito a minha mente também, porque eu tinha muita visão dos pacientes daqui. Sim. E aí quando eu comecei a ver que o problema do cara daqui é o mesmo problema do cara dos Estados Unidos e da Europa, aí me abriu um horizonte fantástico. As dores mudam um pouco, né? Mudam um pouco. Com as fronteiras. Eu digo que muda só o CPF e o CEP. Mas as dores são as mesmas. Então Claro, vamos lá. Tem que se adaptar. Bom, é óbvio que a gente vai falar sobre um monte de coisa, mas eu vou tentar ajudar o máximo possível meus pacientes diabéticos, até porque essa é uma dor minha, né? Às vezes eu me sinto literalmente enxugando gelo, e eu digo isso para os pacientes, né? Porque eles fazem tratamento de aplicação comigo nos casos de edema macular, e às vezes eles me perguntam, mas doutor, eu vou ficar fazendo essa aplicação até quando? O resto da vida, né? Eu digo, como é que está a sua parte no nosso acordo? Né? Como é que está seu controle? Como é que está sua hemoglobina glicada? O que você está fazendo para me ajudar no aspecto multidisciplinar? Né? E aí eu te pergunto, na sua impressão pessoal do dia a dia, não sei como é que você tem pego de volume de pacientes diabéticos, mas o que é mais difícil para a aderência desse paciente diabético ao esquema nutricional ideal? O principal é entender que antigamente se trabalhava muito com aquelas listas de pode e não pode, e ainda tem muita gente que trabalha dessa forma. Essa fruta pode, o diabético pode, não pode. O que eu posso afirmar categoricamente? O paciente diabético ele pode comer qualquer coisa. Qualquer coisa. Emblemática a frase, né? Emblemática essa frase. Se o cara chegar no consultório e dizer, eu quero comer serenata de amor depois do almoço, eu vou dar um jeito. Claro que em alguns casos não é o mais indicado. Mas a maior dificuldade é entender, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível isso daqui, que o foco não deve estar no índice glicêmico das coisas. Tem que estar na carga glicêmica que o cara tem ao longo do dia dele na dieta. Quando o diabético entende isso, vira uma chave para ele, que melhora o estilo de vida dele 100%. E qual é a diferença básica disso? Como assim? Destrincha aí para nós. Vamos lá.
O índice glicêmico é a velocidade, eu como um carboidrato e quanto tempo depois eu tenho um pico na minha glicemia. O que a gente tem que evitar no paciente diabético? Que ele fique dando esses picos ao longo do dia. Sim. Certo? Então, aí o que sempre se pensou e se difundiu com os diabéticos? Então, diabético tem que evitar alimento de alto índice glicêmico, que é aquele que eu como e vai subir rápido. O índice glicêmico ele é baseado no pão branco. No pão branco e no açúcar, que são aqueles que, teoricamente, um pico. Vão fazer esse pico. Só que aí, eu vou dar um exemplo prático. Então, se eu tenho um diabético que comeu 2 fatias de pão branco, que o índice glicêmico é alto, vai ter o mesmo efeito do cara que comeu 1 fatia? Não. O alimento não mudou. O índice glicêmico continuou alto, só que esse daqui teve uma carga menor. Então, para ficar mais simples ainda para o pessoal entender, diabético tem que se preocupar com quantidade. Quantidade é a chave do negócio. Por isso que muita gente que eu atendo pergunta assim, eu vejo o pessoal muito usando aquelas balancinhas de pesar comida na hora da dieta. Eu preciso utilizar? O cara que está trabalhando estética comigo, não necessariamente ele precisa. O diabético precisa. Se ele quiser ter uma boa qualidade de vida. É um pouco chato isso, até ele pegar essa manha, mas quando ele entende que se eu como um alimento de índice glicêmico alto, porém eu controlo a quantidade, controlo algumas combinações, o cara pode comer tudo, a gente ajusta e ele vive feliz o resto da vida dele sem ter problema. Eu estou falando isso, o problema principal hoje do diabético. Então, entender que eu posso comer de tudo desde que a gente ajuste a quantidade. E segundo, que existem alguns alimentos que têm horário melhor para ele colocar e alguma combinação também. Por exemplo, toda vez que eu como qualquer coisa que faz a minha glicemia subir rápido, se eu nessa mesma refeição tiver o acréscimo de algum alimento que tem ou uma boa quantidade de fibra, ou uma quantidade boa de proteína, ou uma quantidade de uma gordura boa, é totalmente diferente do cara que comeu sozinho. Então, quero comer um pedaço de chocolate e não quero chocolate diet, eu quero um chocolate ao leite comum. Uma coisa é eu chegar, esse é o problema do diabetes, ele quer chegar 4 horas da tarde e quer pegar lá um bolinho com café com açúcar e comer. A glicemia dele vai dar uma pico, explosão. Uma explosão. Agora, se ele pega, por exemplo, um pedaço de chocolate e come junto ao almoço, meu amigo, ali eu tive arroz, feijão, eu tive proteína. Então, o impacto vai ser diluído. Exatamente. Então, a principal dificuldade hoje é fazer com que ele entenda que a quantidade vai ter que ser ajustada, porém, se ele se adaptar a isso, ele pode, dá para colocar qualquer coisa na alimentação. E essa história da carga, eu percebo, inclusive hoje eu estou fazendo uma dieta para ganho de massa, né? E eu percebo que se eu quiser comer arroz, vai ser 150 gramas. Mas se eu quiser comer batata, podem ser 300 gramas. Exatamente. Então, assim, às vezes eu sinto, como eu estou naquele momento ali, pô, hoje eu não estou afim de comer quantidade. Então eu consigo diminuir a quantidade e ir no arroz, certo? Que vai me fazer um pico teórico, mas em compensação eu vou comer menos. Sim. Né? Então, bacana você me dizer isso, porque a gente faz, mas não necessariamente entendendo perfeitamente por que está fazendo. Né? E esse exemplo que você trouxe agora traz um outro conceito que é importante para o diabético também, que é a densidade calórica. Igor, o que é densidade calórica? É esse exemplo do arroz e da batata que você deu. Então, eu tenho 2 alimentos que têm a mesma quantidade de carboidrato e a mesma quantidade de calorias. Só que esse aqui eu tenho uma quantidade maior e esse aqui eu tenho uma quantidade menor. Então, por exemplo, aquele diabético que ainda não está bem controlado, que ele tem muito pico de fome, ele sente muita fome, a gente é mais, digamos, inteligente, entre aspas, que a gente aposta nesses alimentos que têm uma densidade maior. Ou seja, eu tenho pouca caloria em uma quantidade grande de comida. Vai dar mais saciedade. Aí a gente começa a quebrar vários mitos. Por exemplo, o diabetes tem medo de comer batata inglesa. E a batata inglesa, eu posso comer uma quantidade maior do que um arroz, do que um macarrão, do que uma Hoje eu vejo isso na minha. Fruta, a mesma coisa. Cara, pô, tu colocou aqui na minha dieta meia pinha, mas se eu quiser comer melão, tu disse que eu posso comer 200 gramas. Digo, exatamente isso. Essa fruta tem mais água, tem mais fibra, então essa caloria é mais diluída. Quando o diabético entende esse jogo, meu amigo, ele começa a entender
naquele momento, o que é que a opção melhor para ele é uma quantidade maior, é uma quantidade menor. Quando eu quero comer o doce, qual é o melhor horário que eu vou colocar? E aí a gente vai ajustando. Ou seja, o que você está me dizendo é que hoje você é capaz de fazer uma gourmetização de cada dieta, personalizada. Minhas dietas são 100% personalizadas. Me passe aqui uma lista do que você gosta, que eu vou adequar as quantidades. Eu monto junto com a pessoa. Então, eu brinco que as pessoas que eu atendo podem até falar que não emagreceram o que gostariam, que não atingiram 100% alguns objetivos estéticos. Agora, o cara só come aquilo que ele combina comigo. Então, o cara não sai do meu consultório sem... Ele não tem surpresa, porque eu monto junto com ele. Então, eu digo, vamos lá, vamos escolher as frutas. Essa eu gosto, essa eu não gosto, essa eu prefiro, qual é que você gosta mais? Isso aqui. E a gente monta totalmente personalizado. Perfeito, perfeito. E me conta uma coisa, esses sensores de glicemia hoje, que dão, os sensores te dão glicemia em tempo real, eu imagino, não sou nutricionista, obviamente, mas eu imagino que isso tenha aberto uma porta de controle para vocês muito bacana, porque o paciente é capaz de monitorar, digamos, real time, né? Em tempo real a glicemia dele. Isso ajudou ou isso acabou neurotizando os pacientes, enfim, ele acaba fazendo ele tomar decisões erradas na prática? Ajudou muito, até porque hoje o cara controla pelo smartphone. O cara tem uns... Ele consegue ali, tem uns softwares, hoje uns aplicativos que o cara vai controlando em tempo real. Qual é o paciente que eu acho que, entre aspas, atrapalha um pouquinho? É aquele cara que é muito neurótico. Então, que ele fica naquela, nossa, quando eu como arroz acontece isso, quando eu como tal coisa acontece aquilo. Vai ter pico, uma hora ou outra vai ter pico. Porque tem outros fatores, estresse, seu momento do dia, né? Exatamente, atividade física. Sim. Eu falo sempre, o exercício físico, ele é um hipoglicemiante natural. Então, o cara chega no meu consultório e pergunta logo, tá fazendo o quê? Vai fazer o quê em relação à atividade física? Eu martelo isso todo dia com meus pacientes de diabetes. Mas eu não gosto. Não é questão de gostar, meu amigo. O diabético, eu digo, é um remédio. Vamos supor que você não quer ou não pode pagar academia ou nenhum tipo de atividade mais organizada. O cara que diz que não tem 45 minutos para fazer uma caminhada... Está enganando ele mesmo. Mas caminhada. Aí eu puxo logo para uma questão de saúde. Na época do pico da Covid, saiu uma recomendação que nenhum adulto, eu não estou nem falando de diabético não, um adulto saudável não deveria fazer menos do que 300 minutos de exercício por semana. Então, quando o cara chega no meu consultório, eu digo, vamos lá, tua meta mínima é essa daqui. Pega esses 300 e dividir por 5, 6, 7 dias, tua meta é fazer, nem que seja uma caminhada, tu vai sair para fazer isso daqui. Isso aí ajuda pra caramba. E outra vez eu fiz uma analogia dessa, né? Porque ele diz assim, eu não tenho dinheiro para academia. Eu falei, olha, academia, se você quiser considerar como um remédio, ok, você pode fazer. E eu te garanto que é um dos remédios mais baratos que você vai ter a oportunidade de pagar ao longo de sua vida. Porque se você chegar lá com 60, 70, numa situação em que você não consiga mais exercer nenhum tipo de atividade por limitações físicas, isso sim vai sair absurdamente caro, né? E é isso. Recentemente até tinha saído um artigo... No caso dos pacientes diabéticos que eu vi, não sei se é o mais adequado ou não, porque esse seu que você citou nem era para diabetes especificamente, mas com um target muito fácil. Pô. São 150 minutos semanais, mais 2 a 3 dias de musculação. Exato. Esse de 240 a 300 minutos é contando no geral. Os que envolvem musculação, geralmente você tem 150 minutos mais 1 ou 2 dias de musculação. Cara, é uma meta muito baixa. Se você parar para pensar, tranquila. É baixo, é muito tranquilo de você a ponto de eu perguntar assim para ele, quanto de verdade você quer ter uma vida saudável? Você precisa se responder isso. Porque se você não está conseguindo bater nenhuma meta simples como essa, quanto de verdade você quer mudar a sua vida, né? E, bom, então vamos lá para a prática. Eu acho que o pessoal adora um pouco de prática, embora você já tenha dado um spoiler de que não existe alimentos mágicos, né? Praticamente estragou a minha quarta pergunta, Caramba. Que seria, a grosso modo, o que o diabético precisa entender sobre controle glicêmico. Você acabou já respondendo, né? Não tem alimentos milagrosos. Não, mas tem algumas coisas aí que a gente pode então, mande bala. Que a gente pode dar uma aprofundada. Me perguntam muito assim, existe a dieta perfeita para um paciente diabético? Até para quem quiser colocar no Google, melhor dieta. Todo ano, já tem alguns anos, que, baseado nos melhores estudos, a dieta do Mediterrâneo é considerada a melhor dieta
para controle glicêmico. Na verdade, para vários tipos de doença. Aí, o que eu tento fazer? Quando eu falo dieta do Mediterrâneo, você vai olhar os estudos, é com o pessoal de Portugal, de uma realidade que não é muito a realidade do Brasil. Então, o que eu faço? Eu pego essa dieta e eu adapto para a realidade do cara, da pessoa que é diabética. Então, isso começou mais ou menos em 2016. Se eu até posso lhe mandar esse estudo depois. A Academia Americana de Oftalmologia, eles fizeram esse levantamento com um estudo mostrando que a dieta do Mediterrâneo, aqueles pacientes diabéticos que seguiam, eles tinham 1/3 menos chance de ter degeneração macular. Por exemplo, aqueles que seguem a dieta do Mediterrâneo. Tem muito antioxidante, né? Igor, o que é a dieta do Mediterrâneo? Aquela que é rica em beta-caroteno, em antioxidantes, e tem alguns detalhes que muita gente não sabia e que o diabético, quando eu conto, o cara chega, abre os dentes assim para mim. Por exemplo, a cafeína. A cafeína, em uma determinada quantidade, ajuda. Então, Tá vendo? Eu tô ajudando aqui, não tô tá nem vendo? sabendo. Tá vendo? Qual o cuidado que a gente precisa ter? Então, como é que a gente adapta então isso para a nossa prática? Igor, eu sou diabético e eu quero adaptar a dieta do Mediterrâneo para a minha prática. O grande lance é a pessoa entender que não adianta fazer um dia ou dois. Isso que eu vou falar agora só vai dar certo para quem quiser pegar como estilo De vida o negócio. Porque senão fica aquela coisa, o cara, eu ouvi dizer que linhaça é bom, o cara passa 2 dias na semana colocando uma colherzinha ali numa mão e acha que está tudo certo. O que esses estudos mostram em relação à dieta do Mediterrâneo e diabetes? Que fruta está em primeiro lugar, e aí a gente já tira o medo do diabético de comer fruta. Igor, fruta quanto? Pelo menos 150 gramas de fruta por dia. 150 gramas de fruta por dia, aí depende muito do tipo de fruta que a pessoa gosta, vai dar uma média aí de 2 porções de fruta. Fala pra mim que é difícil, cara, comer uma banana e uma maçã por dia. É. Não, né? Não. E aí, se eu quiser, então, pegar agora a dieta do Mediterrâneo e adaptar para isso, aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para aquelas quais são as cores que o diabético tem que ficar mais atento na hora que ele vai colocar no prato dele. Cores. Cores. Tudo que for amarelo, laranja, vermelho e verde escuro. Laranja, amarelo, vermelho e verde escuro, porque ele vai ter os... Parece a receita dos alimentos contra a degeneração de mácula, né? Mas justamente. mas Luteína, licopeno, beta-caroteno. Mas é justamente nisso que eu estou pensando. Licopeno, beta-caroteno. Então, aí a gente vai adaptar essa dieta mediterrânea para a realidade da pessoa. Gosta de abóbora? Vamos colocar uma abóbora. Fruta, tu gosta de manga, goiaba, morango? Vamos colocar. O tomate tem muito licopeno, mas tem que lembrar que ele tem que ser aquecido. O tomate cru é uma coisa, o tomate aquecido tem uma quantidade maior de licopeno. Se você aquece ele com um pouco de azeite, melhor ainda. Então, até a técnica dietética, a forma... Serve em micro-ondas? Não é o ideal 100% não, mas melhor do que nada. Ele tem que estar aquecidinho, né? Sim. E aí, muita gente questiona, Igor, aquecer o azeite? Sim, aquecer o azeite. Muita gente ainda tem esse mito de achar que o azeite, quando você aquece, você perde propriedade. Para perder propriedade do azeite, eu brinco, você tem que pegar o azeite, tem que colocar numa temperatura tão alta que dá para fritar uma acarajé. Se você vai fazer isso na tua casa, acho meio difícil, né? Então, a melhor gordura que existe, e é a gordura que, baseada na dieta do Mediterrâneo, é um bom azeite extra virgem. Compra um bom azeite extra virgem, não precisa ter nenhuma outra gordura dentro de casa. Esquece óleo de coco, banha de porco... Manteiga tem que ser com muita moderação. A dieta mediterrânea ela não preconiza o uso de manteiga. Basicamente, a dieta mediterrânea eu tenho que ter pelo menos 150 gramas de fruta, então 2 porções de fruta pelo menos por dia. Vegetal máximo que a pessoa conseguir colocar, variando essas cores que eu falei. Um bom azeite de oliva. E aí vem o ponto que as pessoas do Brasil têm mais dificuldade dentro da dieta mediterrânea. Adivinha qual é? A porção? As porções? Diminuir carne vermelha e passar a comer mais peixe. Essa é que é a grande sacada, galera. Aqui se come muita carne vermelha. Então, diminuir carne vermelha, o frango também. Mas é frango. Ok, não tem tanta gordura quanto a carne vermelha, mas a dieta ideal, está falando do que é ideal para o paciente diabético, seria a carne vermelha. Como é que eu faço com os pacientes diabéticos? Cara, deixa para comer, escolhe 1, 2 dias na semana. Quer ter teu churrasco do domingo com a família? Mantém. Vai lá naquele dia, tu vai lá e come. Durante a semana, o que puder comer de peixe como primeira opção de proteína vai ajudar pra caramba. E é curioso como uma costa desse tamanho não tem essa cultura tão forte do pescado, né? Não tem. O pescado na minha casa, por exemplo, é uma exceção de um dia por semana.
E muitas pessoas que eu atendo que me falam essa coisa de uma vez por semana, eu geralmente ainda é o peixe frito. Então o cara come peixe uma vez por semana e ainda faz uma friturinha. Pelo menos eu ainda tô na postinha light com alcaparra, vai. Mas E para quem achar que dá trabalho ou que é caro, vai no básico, mais barato, vai na sardinha. Tanto a sardinha em lata quanto poço de ômega 3. Sim. E muita gente pergunta se a sardinha em lata tem algum problema. Não tem. Desde que você escorra o óleo antes de comer e compre aquela sardinha mais básica que existe. Esquece essas sardinhas com molho disso, com molho daquilo, porque geralmente ela vem acrescentada de alguns conservantes que não são bacanas aí para o diabético. Mas uma sardinha, um atum, e aí tentar variar, não precisa ser salmão, que a pessoa vai lá, o Dieta do Eterno vai estar lá, não precisa comprar salmão, peixes mais caros, vai dentro da realidade da pessoa. Mas essa seria a dieta ideal para o diabético. Farinha, você faz o que com ela no Nordeste? Não tem problema, dá pra gente colocar. Porciona. Dá pra gente colocar de boa. Se eu coloco chocolate, se o cara quiser, imagina a farinha, né? A diferença da farinha apenas ela vai ter uma absorção um pouco maior, um pouco mais rápida. Não faz sentido dizer que não pode comer farinha, por quê? Aí às vezes o paciente chega para mim e diz, me disseram que eu tenho que comer mais mandioca. Aí depende da região da pessoa, mandioca, macaxeira, aipim. Por que tu pode comer a mandioca e não pode comer a farinha dela? Exatamente. Não faz sentido. E o que você está dizendo aqui para mim é que quebrando vários paradigmas aqui em relação à dieta, né? Aí eu lhe pergunto, e o moderno nutricionista é o cara, então, que faz esse trabalho personalizado na dieta, ou seja, porcionando de acordo com o que o cliente gosta de comer. Sim. E vou além. Qual o papel de você trabalhar junto como nutricionista o mindset do cara? Porque a gente está falando aqui é mindset. É convencer ele que todas essas crenças limitantes que ele tem sobre dieta e atividade física são dele. Ele precisa quebrar isso e aí eu acho que o grande diferencial do mundo de hoje é que as pessoas, por que elas estão se diferenciando? Elas aprenderam a ser motivadoras. E isso, meu amigo, é um diferencial que não tem preço, né? Você escalona sua capacidade de empatia pela sua capacidade de motivar, né? Você tem visto isso e feito isso na sua prática, assim? Muito. Eu trabalho muito com comportamento alimentar hoje. E vou pegar uma palavra que você usou agora, que eu uso muito com os clientes quando eu atendo. O que é motivação? É um motivo que leva a uma ação. Então, eu digo muito, cara, você só vai ter ação se o teu motivo for muito forte. Aí eu pergunto pro cara, qual é o teu motivo? É o quê? É viver mais? Aí eu pego no calo da pessoa. Quando eu estou conversando no meu atendimento, eu vou entender o estilo de vida da pessoa, o que ele gosta de fazer. O cara, sei lá, tem 2 filhos. Pô, quanto tempo tu quer acompanhar teus filhos? Sim. Eu ouvi uma frase, Bruno, num evento até de marca digital que participei, que me marcou muito. O cara falou assim, muita gente fala assim, eu pensando em quem tem filho, né? Pô, eu daria vida por meus filhos. Eu morreria por meus filhos. Tá bom, vamos inverter. Tu viveria por teus filhos? Pô, morrer é fácil. Tu falar assim, numa situação de estresse, tu vai dar... Beleza. Tá disposto a mudar teu estilo de vida para viver mais com seus filhos? É isso que eu tento... perfeito, cara. É isso que eu tento trazer para os pacientes. E esquecer os ideais. Eu falo muito para meus colegas, para os alunos, quando eu estou dando aula em graduação e pós-graduação, esquece o ideal, trata o real. O que é que dá para fazer naquele momento? Com aquela pessoa. Então, por exemplo, eu já tive cliente que chegou para mim viciado em refrigerante e tomar 1,5 litro por dia. Se eu pego essa pessoa e digo assim, a partir de hoje você vai tomar só suco de limão sem açúcar, não vai rolar. Então, se você pega uma primeira prescrição minha de uma pessoa dessa, às vezes está lá, sei lá, uma latinha pequena de uma Coca Zero para ele tomar. Igual é o ideal? Não. Mas para aquele momento, para a realidade dele, daquela primeira estratégia, o cara que tomava 1,5 litro de refrigerante cheio de açúcar, hoje é uma latinha e eu troco para um copo zero açúcar, e aí depois a gente vai escalonando isso dentro do que é possível. O nome disso é disfarçadamente motivar. Exato. Então, eu motivo a pessoa de acordo com a realidade dela. Nunca vai meu para ele. Eu puxo alguma coisa dele e eu trago.
Ah, tu gosta de comer pizza? Tá bom, vamos ver como é que a gente consegue colocar a pizza aqui nessa brincadeira aqui. Ah, tu gosta de assistir futebol com os amigos na quarta-feira? Tá bom, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso aqui. Ah, o álcool atrapalha o diabético, por exemplo. Sim, mas o cara tomava... Dando um exemplo real. Eu tinha um cliente que ele tomava, sei lá, chegava numa quarta-feira e tomava 10 long necks. E não estava ajudando isso, no caso dele. Ele passou a intercalar aquela cerveja com água com gás, com algumas outras estratégias que a gente utilizou, com uma cerveja sem álcool, que era assim, para cada cerveja que ele tomava, as outras 2 ou 3 tinham que ser uma cerveja sem álcool. A gente foi adaptando, o cara não deixou de curtir o momento dele e ele percebeu que dava para fazer o controle sem abrir mão daquilo que ele gosta. Porque não adianta eu colocar uma dieta perfeita no papel para a pessoa seguir e a pessoa morrer por dentro. Sim. Tudo que ela gosta de fazer não pode, isso não pode, porque não pode essa fruta, não pode aquilo, não pode isso. Então, essa motivação vai muito do que o cara quer para a vida dele. E eu te fiz essa pergunta do motivacional, porque é curioso, né? Que eu sou uma pessoa preocupada com o meu corpo a vida inteira, né? Eu sou um ex-gordinho e é isso para sempre foi em mim uma preocupação. E a minha motivação é tão importante porque eu percebo que eu saí do gordo, mas o gordo ainda não saiu completamente de mim. Demora anos. Porque, por exemplo, se eu decidir que aquela refeição eu vou enfiar o pé na jaca, é impressionante. A Andresa, minha esposa, olha para mim e fala, amor, chega, você já comeu 1,5 kg de pistache, porque você decidiu que vai comer pistache. Né? Então, essa coisa de você manter sempre motivado a estar bem é importante, mesmo que você saiba que, eventualmente, você vai dar uns deslizes, né? Porque isso acontece, todo mundo é humano. Né? Eu vou dizer para você, eu lembrei de uma coisa agora que eu falo para meus clientes, que tem 3 passos para o cara ter uma boa alimentação, uma boa dieta e ele atingir o objetivo que ele quiser. Independente do qual o problema dele, mesmo que seja o diabetes. E quais são esses 3 passos? E aí tem alguns que dependem da pessoa, tem alguns que dependem dos profissionais e tem coisas que são em conjunto. Primeiro passo, ele tem que ter uma dieta que ele tem prazer em fazer. E quando eu falo dieta aqui, eu não estou pensando só na prescrição. Ninguém passa a vida toda, por mais que vá para o melhor nutricionista do mundo, vai ficar a vida toda com um papel na mão. Porque eu posso comer isso ou aquilo. O que é uma dieta que ele segue com prazer? É aquela que eu não obrigo ele a comer o que ele não gosta e não tiro nada que ele gosta, a não ser que seja uma coisa assim, que realmente muito ruim para o caso dele. Primeiro passo. Segundo passo, exercício físico dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu espero. A pessoa, por exemplo, que está querendo melhorar a estética, o papo é de diabetes, mas só para ficar mais claro. Sim. Se uma mulher chega para mim e diz assim, pô, eu estou muito flácida, e eu quero melhorar a gordura localizada, eu quero melhorar a celulite. Mas eu odeio musculação, eu só quero fazer caminhada. Eu vou dizer, não vai rolar. Tu vai melhorar, mas não vai chegar. Por quê? Porque ela está com expectativa. Você vai passar a vida fazendo lipo. E a expectativa, então, não está alinhada. Então, eu tenho que ter uma dieta que eu tenho prazer em fazer, um exercício físico alinhado com aquilo que eu quero. Eu quero hipertrofia, tá bom, então é esse caminho. Você quer endurance? É esse caminho. Você quer apenas melhorar a tua saúde, porque o diabetes é outro caminho. E o terceiro passo, que esse é o que todo mundo vai ter dificuldade. Tudo bem, eu estou com dieta bacana que eu gosto de fazer, estou com exercício físico. Como é que eu controlo os meus momentos de lazer? Qual é a estratégia que eu vou utilizar? E é isso que a gente tem que personalizar para os clientes. Não é trocar um chocolate por um brigadeiro de biomassa de banana verde, não é isso. Eu quero entender, tá bom, eu não abro mão daquele chocolate específico, daquela pizza, tá bom. Como é que eu vou colocar isso aqui dentro da minha realidade e isso não vai atrapalhar o meu planejamento? Quando esses 3 passos se encaixam, eu garanto para qualquer pessoa, tu vai chegar onde você quer. Pode demorar, pode não ser no tempo que a pessoa quer, mas vai chegar. Esse é um desafio enorme, porque, por exemplo, quando eu recebo uma dieta, normalmente o cara fala assim, 1 refeição livre por semana. Eu nem trabalho com isso. Ou 2 refeições livres por semana. E aí, eu faço, mas eu faço com o feeling de que isso não está muito legal, né? Assim, é muito melhor você tentar controlar a carga total do dia, sabendo que você vai tomar o seu vinho ali no final da noite com um risoto, e não sei, aí você pode falar melhor que eu. Mas esse negócio de 1 refeição livre não vai, né? Não funciona. Eu vou dar um exemplo prático.
Tem pessoas que tem um evento por semana na família. O cara passa a semana toda fazendo uma rotina e no domingo à noite ele gosta de comer uma pizza. Tá na conta. Se eu chegar para essa pessoa e dizer, vai fazer uma refeição livre por semana, ele vai dizer, tô de boa. Já tem aquela pessoa que na quarta-feira quer ver um futebol, na sexta ele quer fazer um happy hour. Como é que eu chego para uma pessoa que está 35 anos, tendo 3 momentos de lazer na semana, e eu me acho no direito de dizer, a partir de hoje é só uma? Ele vai chegar para mim e vai dizer, ok, e não vai rolar. Só que qual o problema de mindset aí nisso? Que na primeira vez que ele perceber que ele não fez uma só e ele fez as 3, ele vai dizer, esse negócio não está dando certo, eu não estou conseguindo fazer. Vou desencanar de tudo. E ele vai largar. E aí, eu vou dar uma dica aqui de ouro pro pessoal, que eu falo para todos os meus Mano, clientes. adoro dica de ouro. Tem 3 expressões que as pessoas têm que riscar. Se você riscar isso da tua vida, qualquer dieta que você fizer, ela vai encaixar. Quer ver? Eu vou dar exemplo prático que, ainda mais para quem é ex-gordinho como você, a gente vai se reconhecer na hora. Eu chego para você e pergunto assim, Bruno, quando tu tá de folga assim em casa, assim, antes de dormir, faz algum lanche, tu come o quê? Você faz assim, eu como o que tiver. Cara, essa expressão que tiver significa a minha casa não tem organização, então se for bolo, vai ser bolo, se for fruta, vai ser fruta. Então, a gente não come o que tiver, a gente come aquilo que a gente se organiza para ter em casa. Por isso que é tão importante personalizar a dieta da pessoa. Todo cliente meu ele tem uma lista com tudo que a gente montou. Eu digo, tá afim de comer alguma coisa que não está na dieta? Estando dentro aqui da lista, tu encaixa. A segunda expressão. Ó, essa já superei. Vamos lá. A segunda expressão. Pô, Bruno, tu come sobremesa depois do almoço? Aí você fala assim, poxa, se tiver, eu como. Quando eu digo que eu como se tiver, eu estou dizendo que o ambiente manda em mim. Então eu saí de casa, vamos supor que eu diga assim, não vou comer doce hoje. Aí venho aqui gravar com você, chegar aqui, tem doce, tivesse um pote de doce aqui na frente. Eu não ia comer, mas, né, já que tem. Então esse se tiver, tomem muito cuidado. Toda vez que eu estou falando muito, eu como se tiver. Jamais uma fraqueza do seu mindset. E de ambiente, ou seja, o ambiente está mandando em você, porque você não tem controle. Você pode estar com a dieta perfeita, com tudo que você gosta. Eu não tenho controle de eu estar no meu ambiente de trabalho, por exemplo, chegar alguém e me oferecer alguma coisa que eu gosto muito e que eu vou ter que olhar e dizer, talvez hoje isso aqui não. E a terceira expressão é essa de que é a campeã, top 1, que todo mundo larga a dieta por causa disso. Eu digo que é a síndrome do jaqui. O que é o jaqui? É quando você deixa aqui uma falha, puxe um monte de falhas. Então, vamos pegar a refeição livre como exemplo. Olha, essa eu pequei. A pessoa, esse eu não atingi ainda. Por isso esse que eu erro. Essa é top 1. Esse eu erro. É aquela coisa assim, o cara bota na cabeça, vou começar uma dieta agora, vou controlar minha glicemia, vou melhorar a minha estética, beleza. Eu vou fazer um momento livre na semana e vai ser na sexta-feira. Aí tá bom. Só que aí... Já que é livre. Só que na quinta... Aí tem 2 situações. Ou o cara vai fazer, já que é livre, ele vai... Pé na jaca. Aí vai pro início da nossa conversa, que a quantidade ele vai acabar exagerando naquilo, ou o que é mais comum, que é quando alguma coisa da rotina muda. Então, vamos supor que você programou que sexta-feira à noite vou sair com a esposa, vou jantar. Mas aí na quinta um amigo teu fez aniversário e chamou você para alguma coisa. E aí tu faz o quê? Aí o cara vai na quinta, exagera. Quando ele chegar na sexta, ele vai dizer, já saí mesmo. Já saí uma vez, aí talvez ele ia fazer uma a mais. Ele fez uma na quinta ou na sexta. Quando ele entra na síndrome do jaqui, aí ele vai fazer uma na quinta, sexta, quando chegar sábado, meu amigo, já que o final de semana, já que eu não vamos recomeçar a segunda? Exatamente. Aí cada segunda é um recomeço, é um sinal de que eu fracassei, e aí eu vou buscando novas dietas. Então agora eu vou tentar um jejum intermitente, agora eu vou tentar uma low carb. Mas se não mudar esse comportamento, cara, nenhuma dieta vai funcionar. No jaqui, eu lhe confesso que eu já não... o meu jaqui só dura o dia, mas ainda acontece, né? Por exemplo, ontem eu fui para uma reunião, então já que eu tinha saído da dieta, vou comer o carboidrato, comi glúten, comi coisas que eu não... E tem uma coisa, não tem problema se isso acontece eventualmente. Eu estou trazendo isso quando isso tem gente que faz isso toda semana. Geralmente são aquelas pessoas que começam dietas e 2, 3 semanas elas largam e começam outra dieta. E aí vem uma outra dica, que é uma frase, principalmente os pacientes que precisam emagrecer. Eu digo, tu tem uma frase que vai ficar na tua cabeça assim,
toda vez que você for fazer alguma coisa diferente, eu digo para meus clientes o seguinte: você pode comer o que você quiser no dia que você quiser, que não está dentro do nosso planejamento, desde que você se faça uma pergunta. O meu exagero hoje que eu quero fazer, ele tem justificativa? Ou eu estou criando? Igor, como assim? Eu chego em casa, me estressei hoje pra caramba no trabalho. Me estressei hoje, então eu mereço pedir uma pizza. Aí eu pergunto, então toda vez que você se estressar, vai acontecer isso? É totalmente diferente de um amigo lhe chamar para um aniversário, é você estar numa viagem com a esposa, vai ficar o cara viajou, sei lá, vai para a Europa, às vezes um cliente meu me diz, pô, eu estou indo para a Europa agora passar uma semana, o que é que eu faço com a dieta? Eu digo, tá preocupado com dieta, bicho? Vai comer, cara, vai se divertir, não vai ser uma semana ali que vai atrapalhar o processo. Então, esse exagero, ele tem uma justificativa. A gente engorda e a gente não consegue controlar a glicemia, controlar a dieta, porque a gente exagera criando, no dia a dia. E a gente cria as nossas justificativas. Eu estou cansado, porque eu estou vendo filme, e aí eu vou criando. Então, eu sempre digo... Seus sabotadores, né? Exato. Quer saber se você está exagerando ou não? Se questione. Isso aqui tem alguma justificativa? E como é que eu sei que é justificativa? É uma coisa que acontece com frequência? Se é frequente, meu amigo, então você está se aproveitando daquela situação para dar enfiar o pé na jaca. Eu acho que essa coisa ficou muito clara, né? Da personalização, acho que foi a coisa mais bacana que você comentou aqui. Mas é impressionante como a gente fala o tempo todo de mindset, né? E como eu vejo isso na prática dos meus pacientes, quando eu estou sozinho, tratando lá o edema de mácula, fazendo aplicação todo mês, e o paciente ansioso pela melhora... Os pacientes que eu desafio, ou que de alguma forma eu consigo convencer a fazer um trabalho multidisciplinar junto comigo, com o nutricionista, o endócrino dele, um personal trainer, que seja, é impressionante a diferença, né? Os pacientes controlam o edema de mácula, passam 4, 6 meses sem me ver com a visão ok, boa, mostrando a importância dessa multidisciplinaridade. Eu cansei de tratar como um olho apenas, porque eu percebi que eu estava enxugando gelo. É isso que eu digo para eles, né? Limpando o carvão, enxugando gelo. Então, eu acho que esse podcast era sobre isso, né? Sobre mostrar ao paciente que, obviamente, não tem uma receita de bolo, certo? Mas tem coisas que são... E graças a Deus, cada vez mais a gente personaliza a dieta desses pacientes para não ter essas desculpas. Então, hoje, você tem um nutricionista preocupado com o mindset do paciente, com o que ele gosta de comer, né? Com o que ele gosta de fazer e orientando... Com a vida social da pessoa. Com a vida social. Isso. Eu me preocupo muito com a vida social, porque que é onde desanda a maionese. Exatamente. Eu ajustar o café da manhã da pessoa é muito fácil, o cara tá ali todo dia na casa dele fazendo. Agora, como é que eu explico para ele como é que ele vai fazer todo sábado à noite quando ele sai para jantar ou quando ele está num evento de família? É isso aí onde pega. E nessa questão da multidisciplinaridade, cara, o profissional da educação física ele tem um papel tão importante nisso e as pessoas às vezes não enxergam que o custo, o investimento, a palavra que a pessoa quiser dar é baixo, é insignificante comparado ao benefício que aquilo tem. E ao preço de vida e ao preço de remédio que ele vai gastar no futuro. Aí alguém pode estar se perguntando o seguinte: mas eu não tenho grana para pagar um personal trainer para me acompanhar num local. Meu amigo, hoje com o online, eu estou falando que você pode fazer uma consultoria online hoje de treinamento bacana, gastando R$99 por mês, você tem um negócio personalizado. Personalizado. O cara gasta isso numa pizza, às vezes sai para jantar e gasta isso brincando. Ou, né, não foi tema da nossa conversa hoje, mas vai lá e pega uma canetinha lá que custa R$1.000 e aí o cara vai... que ele quer facilitar o processo dele. Aí ninguém questiona. Meu amigo, considerações finais para o nosso podcast. Tem algum mais aí que você tenha guardado na manga ou tá dito? Eu acho que deu para cobrir muita coisa. Claro que se a gente ficar aqui 10 horas tem assunto. Não, tem bilhão de temas, né? Tem assunto para gente conversar. Mas a mensagem final, tanto para as pessoas que têm problema com diabetes, o problema ocular ou com dieta de uma forma geral, é entender que dieta, se ela estiver bem ajustada à tua realidade, você não vai sofrer. Você vai chegar onde você quer. Agora, a dieta começa... Na cabeça. Não é na boca, não é no prato, não é na cozinha. Começa na cabeça. Com essas coisas que a gente conversou.
as frases que eu devo evitar usar, a forma como eu vou me comportar, o que é que está me motivando a fazer aquilo. E garanto a vocês, dá para comer qualquer coisa, se a gente estiver ajustando bem quantidade, frequência e estilo de vida, não vai abrir mão de nada e vai viver aí muito tempo. Perfeito. Espero que vocês tenham visto que não é difícil. É só alinhar todos os seus desejos e buscar os profissionais ideais, que a coisa anda e não é tão difícil como parece. Tem que matar os sabotadores pessoais de cada um. Então esse foi o 4º episódio do Café com Retina. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem com quem tem diabetes ou que tem interesse no assunto sobre nutrição e nos acompanhem nos próximos episódios aqui. Tchau, tchau. Valeu, amigo.